nesta manhã de terça-feira, vivenciando a 34ª semana do Tempo Comum. A liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com pedras, com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, já ouvimos esta página do Evangelho outro dia, e mais uma vez nesta última semana do tempo comum, do tempo litúrgico, a liturgia vai reforçando esse fim do ano litúrgico, mas também para pensarmos na nossa vida e perceber que nós não somos eternos. Eterno é Deus. Deus é eterno. Deus é ontem, hoje e sempre. Então, a preocupação das pessoas com o Templo de Jerusalém, templo imponente, bonito, como nos recorda o Evangelho, um templo que era enfeitado com belas pedras e, claro, como nós vimos ontem no Evangelho, com ofertas votivas. Aquela oferta em que quem tinha mais dava mais, isso significava mais poder, mas também perdão maior dos pecados, não é verdade? Assim, quem tinha menos era menos perdoado. Então, alguém preocupado, admirado com o Templo de Jerusalém, Jesus chama a atenção desta pessoa, mas também a nossa atenção, tanto que Jesus diz no plural: Vós admirais estas coisas? Qual que é a nossa admiração no dia de hoje? O que nós admiramos? Será que nós admiramos as coisas de Deus? Ou será que o nosso olhar primeiro é voltado para as coisas do mundo? As belas casas, os belos templos,
os belos carros, os bens materiais. Onde está o nosso olhar e a nossa admiração hoje? Jesus chama atenção para não ficarmos admirando e olhando para as coisas do mundo, porque ele diz que estas coisas vão passar. Jesus diz: tudo isto será destruído. Tudo será destruído. É claro que a nossa preocupação, quando escutamos a palavra de Deus, o Evangelho, e não foi diferente naquele tempo, quando aquelas pessoas escutaram isso de Jesus, perguntaram para Jesus, então, quando que isso ia acontecer. Claro que a gente fica preocupado com o nosso fim, mas de vez em quando a gente esquece, não é verdade? E deixa a vida me levar daquele jeito. Mas esse povo tinha também essa preocupação de saber quando isso vai acontecer, para que eles pudessem se preparar. Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal que essas coisas estão para acontecer? E Jesus responde que o mais importante é estar atento, é tomar cuidado para distinguir as vozes, os convites que nos são feitos todos os dias. Jesus recorda e diz assim: não sigais esta gente. Muitos virão dizendo: sou eu, venha, me siga. Jesus diz: cuidado, preste atenção para não seguir esta gente. É preciso entender que as coisas do mundo vão acontecendo e quando vocês virem os terremotos, um país atacar outro país, as guerras, tudo isso, queridos ouvintes, que nós estamos presenciando. Jesus nos acalma, nos dá esta oportunidade de mais uma vez confiar nele. E diz assim: não fiqueis apavorados. Claro que quando nós sentimos medo, quando nós ficamos preocupados, não somente com o fim do mundo, por assim dizer, mas também com as coisas que vão nos acontecendo, com as doenças, com a violência, com as tragédias, com os terremotos, não é? Tudo isso nos preocupa. Nos preocupam ainda mais quando acontecem conosco, é claro. Quando acontece com o outro, parece que é mais tranquilo, não é verdade? Quando a gente pensa num velório, a gente pensa sempre no outro, né? No sentido de aconteceu lá, mas precisamos estar preparados. Quando fala do fim do ano litúrgico, olha como que a liturgia vai nos ajudando a vivenciar esta 34ª semana. Vai também falando de um fim. Mas Jesus diz assim, para não ficar apavorado, porque é preciso que essas coisas aconteçam, no sentido, as coisas vão acontecendo. O que nós precisamos é fazer a nossa parte. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Jesus diz, mas não será logo o fim. Portanto, queridos ouvintes, não sabemos nem o dia e nem a hora em que vamos nos encontrar diante de Deus para prestarmos contas da nossa administração. Então, peçamos a Jesus no dia de hoje, nesta última semana
do tempo comum, do ano litúrgico, que ele nos ajude a perceber e a distinguir as vozes que nos chegam, ou as vozes que chegam aos nossos ouvidos, para não seguir esta gente, mas saber distinguir qual é a voz de Deus, aquele que nos dá segurança, a voz do Senhor que nos leva ao Pai, a voz do Senhor que é garantida. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada a vivenciar esta 34ª semana e já no próximo domingo iniciar o tempo do advento, o tempo de preparar, o tempo que há de vir. Que o Senhor nos conceda a graça de viver também este tempo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.